Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Chegada a hora da nossa tarefa, do nosso projeto seguir adiante, nós precisamos ir nos acerenando para aumentar a possibilidade de sintonia com a dimensão espiritual superior. Nesta noite nós estaremos dando sequência ao módulo 4. E o módulo 4 trata da estrutura da psique humana na visão de Carl Gustav Jung. Vamos seguir em frente. A aula será em torno dos 3 reinos. Na aula 2, então, do módulo 4. Para isso, nós vamos fazer uma introdução na questão 607A do Livro dos Espíritos, a nossa obra fundamental, para iniciarmos a estrutura da aula. A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta dos guias da humanidade. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora. Se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É de alguma sorte um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade madura. Não há de resto nessa origem nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios são humilhados por terem sido fetos informes no seio de sua mãe? Se alguma coisa deve humilhá-lo, é a sua inferioridade diante de Deus e a sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que rege a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia, admirável que torna tudo solidário na natureza. Crer que Deus haja feito alguma coisa sem objetivo e criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. É isso, professor? Obrigado, Vaninho. Essa questão do Livro dos Espíritos, ela é extraordinária para nós que iniciamos na semana passada o estudo do princípio inteligente, de como ele vai se elaborando ao longo do processo evolutivo até o despertar desse princípio inteligente como espírito, Então hoje nós vamos continuar discutindo sobre esse aspecto, porque nós estamos falando sobre as estruturas da psique e mais especificamente sobre a consciência, Então, em que momento dessa nossa jornada evolutiva nós adquirimos essa consciência? E aí nós conversamos então sobre esse quadro que eu deixei aí exposto para que a gente tenha esse resumo e que vocês possam lembrar um pouquinho disso que nós discutimos, Então nós abordamos lá que Deus cria esse princípio inteligente e esse princípio inteligente nós podemos dizer que será o espírito, Mas para tornar-se espírito há necessidade de que esse princípio inteligente seja elaborado, seja processado, sofra um aspecto evolutivo, agregue coisas, agregue até mesmo características, para que possa depois, então, num momento específico, tornar-se espírito. Então, na semana passada, nós demos uma visão geral sobre esse processo. E nessa semana, hoje, nós vamos tentar aprofundar ainda mais esse aspecto do tornar-se espírito, perfeito? E tudo isso nos dá uma visão mais bonita ainda sobre o próprio Cristo, Porque nós conversamos que quem coordena, os arquitetos divinos que coordenam esse processo são esses espíritos denominados de crísticos, que estão aqui, como nós comentamos, no final da escala
de que os espíritos puros têm a ascender. Então, ao final dessa escala é que nós nos tornamos um espírito crístico, como vimos, né? Então, isso amplia muito a nossa possibilidade sobre quem é o Cristo e que espírito é esse que nós estamos falando, né? Que deixa de ser um espírito protecionista de um grupo, de um clã, e passa a ser um irmão um pouquinho mais velho, de alguns bilhões e bilhões de anos, se a gente for pensar, né? Porque antes mesmo do planeta Terra existir, ou quando o planeta Terra foi criado, Cristo já era Cristo, né? Tanto que é quem manipula o fluido para a criação do próprio planeta. Para a visão espírita, esse acaso é muito inteligente, porque esse acaso é coordenado por um espírito crístico, que, recebendo as ordens diretas de Deus, coordena, manipula o fluido para que tudo isso ocorra nos planetas que são criados. Então nós temos Jesus à frente, desde os processos de criação da Terra, ainda nos pródromos iniciais, no início, quando essas partículas se aglomeram e vira-se uma bola incandescente, né? Até os bilhões e bilhões de anos para essas estruturas irem se acomodando, as eras geológicas, até o momento próprio em que esse planeta vai receber a forma inicial de vida nesse oceano, onde já havia ali as possibilidades, né? Aquelas moléculas que vão se aglutinando e iniciam essas formas iniciais, e a partir delas todo o processo evolutivo de como essas formas iniciais de vida vão, no processo de milhões e milhões de anos, evoluindo até a espécie humana e ao Homo sapiens sapiens que nós somos hoje, né? E nesse processo todo ocorre, como nós vimos, a elaboração do princípio inteligente. Então é nesse processo todo que esse princípio inteligente vai se elaborando, vai transitando por essas diversas experiências, desde a formação da Terra até a culminância com a formação ou a criação do espírito imortal. Perfeito? Nós vimos que esses grupos, conhecidos como espíritos crísticos, se reuniram aqui próximo ao planeta Terra apenas para duas decisões. A primeira foi aqui, né, no momento em que se originava o planeta, em que iria se desprender mesmo da nebulosa e iniciar a formação do planeta Terra. Poderíamos pensar o Big Bang, né? E o segundo momento, como nós vimos também, da vinda então do Cristo para o planeta. Foram nesses dois momentos importantes. Então, há uma razão para tudo isso. E a nossa análise hoje vai se basear nesse estudo. Como é que o princípio inteligente vai sendo elaborado nesses diferentes períodos históricos e como é que nós podemos compreender isso dentro de um plano muito maior, que é o plano divino e o plano da coordenação crística sobre a ordem do divino para esse princípio inteligente. Tudo bem? Então nós vamos ter como referência 3 livros que são livros importantes para essa compreensão. O primeiro deles, para aqueles que quiserem aprofundar mais sobre esse assunto, é a obra básica A Gênese, de Allan Kardec. Fundamental para quem quer entender esse aspecto todo da formação do planeta e da evolução desse princípio inteligente até a formação do espírito, né? Especialmente o capítulo 15, intitulado Os Fluidos, né? Nós conversamos um pouquinho também sobre os fluidos na semana passada, né? Um outro livro que a gente vai se basear é o livro do médium Francisco Cândido Xavier e também Valdo Vieira, pela psicografia deles, né? Mas pelo espírito André Luiz, intitulado Evolução em Dois Mundos. André Luiz nos traz informações, esclarecimentos importantíssimos sobre a formação do planeta,
a organização disso pela visão de quem está no mundo espiritual, né? A razão para isso, a função, o trabalho do mundo espiritual para toda essas alterações pelas quais a Terra ia sofrendo ao longo desses tempos, desse período, né? É como se nós fôssemos estudar aqui cosmologia, né? Ou uma aula de evolução das espécies. Lembram da aula de evolução das espécies lá da biologia, do nosso ensino médio? É como se nós fôssemos estudar isso, mas à luz da doutrina espírita. Com um quê a mais, né? Com a compreensão de que tudo isso é coordenado por esses espíritos intitulados de crísticos. E também o livro A Caminho da Luz, aí do Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Perfeito? E vamos começar do início, então, né? Como os próprios espíritos, Emmanuel e André Luiz, trabalham isso, e como o próprio Kardec no livro A Gênese. Então eu trouxe alguns trechos que eu considero relevante para a nossa discussão, para a gente entender isso. Wagner, por que essa visão, desde a formação da Terra, do princípio inteligente se elaborando até virar espírito? Porque quando nós nos tornamos espíritos, nós comentamos semana passada que acontecem algumas coisas importantíssimas conosco. E uma delas é a aquisição da consciência de si mesmo. E nós estamos estudando a consciência como uma das estruturas da psique que nos forma, que nos compõe. Então nós precisamos entender de onde vem tudo isso. Perfeito? E até porque todo o processo anterior também está em nós. Nós vamos entender isso mais à frente, quando ampliarmos a visão da consciência e até a própria formação do cérebro com a teoria de Paul MacLean do cérebro triuno, em que o ser humano guarda em si aspectos da sua evolução enquanto réptil, enquanto mamífero e enquanto espécie humana. Então nós temos uma parte do nosso cérebro que é reptiliano, que nós adquirimos enquanto o nosso princípio inteligente estava transitando pela experiência animal, né? Nessa faixa evolutiva dos répteis, e que até hoje é importante para algumas funções do espírito, assim como enquanto mamíferos, e a gente vai discutir isso mais detalhadamente. Mas para entender aquele aspecto, a gente precisa ter as bases dessa evolução do princípio inteligente. Perfeito? Então, Emmanuel em A Caminho da Luz, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, e o próprio Kardec vai nos trazer informações, como eu disse, que são relevantes no aspecto da formação de todo esse sistema, né? E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer assim: o fluido cósmico é o plasma divino. Lembra que quem cria o fluido é Deus, né? Então, Deus criando o fluido é como se fosse, de uma maneira didática, a gente poderia entender como se nós fôssemos peixinhos dentro de um aquário e o fluido é a água que preenche esse aquário. Se nós pensássemos no universo infinito, um aquário infinito, então esse fluido seria essa água que preencheria todo o infinito, né? Então esse fluido criado por Deus preenche o universo infinito. Por isso Deus está em tudo. E por isso tudo está em Deus. Porque a partir do momento em que esse fluido é modificado, Deus capta isso. E é registrado pelo divino. Perfeito? Por isso, talvez Deus possa ser onipresente, que é um dos atributos da divindade. Talvez o fluido nos proporcione uma melhor compreensão dessa onipresença do divino em tudo o que existe, né? Então, o fluido cósmico é o plasma divino, né? Provém do Criador. É o hausto do Criador. Hausto é a aspiração, vontade, é o desejo. Tem uma maneira muito bonita no Gênesis bíblico, poético,
que diz que nada mais, de forma mais bela, expressa a criação do mundo como Deus quis e assim fez. Né? A vontade divina, perfeita, quer e assim é feito. Então Deus quer criar o fluido e Ele simplesmente, pela sua vontade, pelo desejo do Criador, Ele aure isso e plasma esse próprio fluido. Né? Ou força nervosa do todo sábio. Olha a palavra que André Luiz usa. Força nervosa do todo sábio. Todo sábio, Deus, a causa primária. Né? Mas por que será que André Luiz usa força nervosa? Por que será? Pensa na nossa composição, né? A gente pode pensar assim como o sistema nervoso, ele conecta tudo, né? Se uma célula é sensibilizada em qualquer lugar do corpo, há ligações e conexões para algo central que controla todo o processo. Então nós podemos pensar que André Luiz faz uma analogia muito interessante, como Deus sendo o sistema nervoso central e o fluido como o sistema nervoso periférico. E qualquer coisa que é atingida ou tocada no sistema nervoso periférico conecta-se ao central. Né? Se eu perfurar o meu dedo, o sistema nervoso periférico media isso por mediadores químicos até o sistema nervoso central. Então, interessante essa analogia que ele usa, né? Uma parte que se relaciona com o todo, né? Acho interessante isso. Então, o fluido nos comunica com a divindade. Né? Não tem como estarmos desamparados, né? Estamos em Deus e Deus está em nós. Né? Por isso que nenhuma folha cai sem que Deus o saiba. Exatamente. É verdadeiro, né? Nesse elemento primordial, veja, é um elemento inicial, primordial, básico. É a partir dele, nós vimos, que toda a matéria será constituída nos mundos materiais. Mas não só a matéria. O fluido também compõe os mundos que não são materiais, os mundos espirituais. É por meio da manipulação fluídica que os espíritos do mundo espiritual plasmam e modificam e constroem, e reconstroem, e montam e desmontam e fazem, e acontecem e agem no mundo espiritual. É o veículo de ação, tanto no mundo espiritual como no mundo material. Conseguem compreender isso? Tudo é fluido. Esse computador, se a gente fosse destrinchar o que compõe ele, então a gente ia chegar às partículas mais elementares, aos átomos. Dentro do átomo, as partículas subatômicas, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Hoje a gente sabe que tem partículas menores ainda, e se a gente for destrinchando isso, a gente ia chegar no fluido, que é da onde tudo inicia. É onde se explica os milagres, né? A multiplicação dos pães, né? Isso, Kardec depois no próprio capítulo, né, vai trabalhar sobre isso. Como Jesus fazia os ditos milagres, né? Então ele vai explicar que pela ação no fluido, ele poderia muito bem fazer tudo aquilo que fez, né? E aí não é milagre, então. Então está dentro da lei natural, né? Exatamente. Então, nesse elemento primordial, vibram e vivem. Veja, é o fluido, o elemento que compõe constelações e sóis. Os espíritos crísticos manipulam o fluido e criam sistemas solares, constelações e tudo mais que existe no universo que a gente ainda nem sequer faz ideia. Porque os nossos mecanismos de mensuração ainda não conseguem vislumbrar. Né? Ainda são muito pequenos. Vão até a areinha da praia. Depois da areia dá para a gente molhar o pé na areia úmida, dá para chegar na água, dá para entrar no oceano, dá para ir no oceano longe ainda. Né? E a gente está ainda no início dessa descoberta. Como peixes no oceano. Está aqui a minha analogia. Por isso que eu falei do peixinho no aquário, né? É mais ou menos essa ideia mesmo. Como se
esses peixinhos que nós somos no mundo físico, nessa analogia, estivessem envoltos pelo fluido, assim como o universo inteiro. Perfeito, pessoal? Quem controla tudo isso? Os espíritos crísticos. Sob a ordem de quem? Da causa primária, Deus. Perfeito? Não sei se é correto falar sobre a ordem de quem. É que para nós Deus ainda tem que ser uma coisa assim meio que, né? Ele. Não pode nem ser ela, né? Tem que ser ele, porque a nossa visão é masculina. É uma visão até preconceituosa, né? Então a força primária, a força causal é o melhor conceito para Deus. Mas muito comumente a gente fala ele, uma visão didática. Até porque quando a gente ora para Deus, a gente materializa Deus. A gente ainda precisa criar uma imagem, porque a gente ainda é tão apegado à matéria que a gente nem consegue entender uma causa primária. Por isso os espíritos nos dizem que não dá para entender a natureza de Deus ainda, espíritos no nível evolutivo que nós nos encontramos, né? Podemos avançar? Então, esses espíritos crísticos são co-criadores. Nós também somos co-criadores. Mas André Luiz vai dizer que eles são co-criadores em plano maior. E nós em plano menor. Não que um é mais importante que o outro, apenas didaticamente. Para entender que ele é co-criador criando galáxias e sistemas solares. E nós somos co-criadores educando os filhos, cumprindo as nossas obrigações e deveres na sociedade, sendo ético, esforçando para vencer nossas más tendências. Então é nesse aspecto didático. Até que a gente possa ser um Cristo e vamos ser co-criadores em plano maior também. Então, nessa substância original, da onde tudo provém, ao influxo do próprio Senhor Supremo, veja, é a vontade do Criador, da causa primária, né? Operam as inteligências divinas a ele agregadas. Essas inteligências são os espíritos crísticos, em processo de comunhão indestrutível. Os espíritos crísticos têm uma comunhão com Deus eterna, absoluta. Gente, que espetáculo deve ser isso. Não dá nem para a gente entender o que é entender Deus. Receber uma ordem direta de Deus, do Criador, e executá-la segundo a vontade e o desejo do Criador, da causa primária. E essa comunhão é eterna, indestrutível. É uma felicidade absurda, que a gente nem tem noção do que é, né? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia. Então veja, são as possibilidades de energia, o fluido, que esses espíritos constroem os sistemas da imensidade, do universo infinito, em serviço de cocriação com Deus em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Então não pode fazer o que você quer, não. É o que o Criador determina pela sua vontade. Então realmente Criador só há um. Só há Deus, né? Absoluto, perfeito. E aí há os subordinados, em vários níveis de subordinação, né? Que faz deles, esses espíritos, agentes orientadores da criação excelsa. Veja que espetacular é isso. Então, começando, na verdade, já deveríamos saber de quem nós estamos falando quando falamos de Jesus. Mas estão começando a entender o que é o Cristo e quem é o Cristo, né? Porque isso responde muito à nossa pergunta da semana passada. O que Jesus veio fazer na Terra? Você acha que um espírito que faz isso está preocupado com o tamanho da saia? Segunda, terça ou domingo? No templo? Aliás, está preocupado com o templo? Você acha? Você acha que vem para a Terra para implantar um dízimo? Você realmente acha que é isso? Então essa é a visão que o Espiritismo nos dá, de que o Cristo
é muito superior a essa visão medíocre que a nossa inferioridade fez do próprio Cristo. Mas, Wagner, eu iria até além, a gente discutiu isso da outra vez, que talvez a gente ainda tenha Jesus como um personagem, entende? Que a quem alguém contou uma história pra gente, a gente precisa de heróis, não é? Que a gente vai ver um Cristo histórico, né? Exatamente. Então, nós temos uma imagem de um super-herói que veio, que nos salvou e que aí deixou a sua, que foi fez o trabalho por nós, o suficiente para dividir, né, a história em antes e depois dele, mas que quando a gente fala dele, às vezes eu tenho dúvida se a gente está falando de alguém. Entende? Perfeito, entendo. Ou se a gente está falando alguém no sentido de sim. como a gente. Porque a gente coloca num patamar inalcançável. Tão lúdico, tão inimaginável, que eu tenho dúvida de quem a gente está falando, sabe? Perfeito. E isso é o que a benfeitora Joana de Ângeles vai fazer na sua série. Porque ela vai trazer esse Cristo para o nosso lado. Ela vai tirar esse Cristo desse lugar inalcançável, né? Que eu nunca vou ser igual. Nesse pensamento, eu nunca vou ser igual, né? E descrucifica o Cristo, né? Que foi pregado num lugar e é inalcançável. E já fez o trabalho por mim. Então, às vezes, eu também nem preciso me esforçar tanto, né? E nos traz um Cristo humano, no sentido de que foi criado igualzinho a cada um de nós. E que chegou a esse nível que chegou por mérito e esforço pessoal e não por privilégio de nada. Porque se dedicou, combateu seus demônios internos, iluminou seu inconsciente e se tornou luz. Ego, self integrados, como vimos, né? E que todos nós temos o mesmo destino. Essa é a visão maravilhosa que ela nos traz. Porque aí vai tirar essa visão nossa de coitadinho, de incapaz, e vai dizer, olha para o Cristo dentro, que você tem dentro de você, que é o self junguiano, e essas possibilidades todas de realizações que nós temos, né? E isso é curativo. Então ela fala bem desse Jesus homem, né? Que é um Jesus como nós, que teve as mesmas dificuldades, que passou pelas mesmas tribulações no sentido emocional, psicológico, que por isso compreendia tão bem aquelas almas humanas sofredoras, porque vivenciou aquilo, né? Então eu penso que essa visão nos dá uma visão muito grandiosa de Jesus. E que vem ao encontro do que nós discutíamos, de que não temos realmente uma missão de fundar templos, de termos seguidores, de termos fiéis, nada disso. É uma visão cósmica, que a benfeitora diz que estamos indo para esse nível de pensamento cósmico, mas ainda não chegamos lá, né? Tudo bem, pessoal? Algum comentário? Essas inteligências, continua André Luiz, gloriosas, eu acho bonitos os adjetivos que ele usa ali, né? Tomam o plasma divino, tomam esse fluido que emana de Deus e convertem-no em habitações cósmicas, em mundos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e tantos outros que a gente não conhece em outros sistemas, né? São habitações cósmicas. Jesus ensinava isso, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Até porque criar um universo infinito, sendo a inteligência suprema, para ter vida só em um planeta medíocre como a Terra, pequenininho, insignificante, perto do universo infinito, qualquer administrador aí que tem uma visão gerencial vai dizer é muito custo para pouco benefício. Não é verdade? Para que criar toda essa imensidão para ter vida só aí? Não tem lógica nenhuma. Então nos dá essa visão de que
Tudo no universo é abundante, é produtivo, é trabalho, se movimenta nessa criação divina que é permanente, incessante, eterna, infinita. Acho bonito. Pulsa. Exatamente. Então, de múltiplas expressões, habitações cósmicas de múltiplas expressões. Olha o nosso sistema, pouquíssimos planetas e quão variados são. Aqui, num raio pequenininho, pensando nas proporções do infinito que é o universo. Então nós temos planetas radiantes, outros obscuros, alguns gaseificados, outros sólidos, todos com possibilidades de vida, de expressão desse princípio inteligente, que é acolhido pelo Cristo de cada organização e é moldado, trabalhado para no futuro desenvolver um espírito, adquirir uma consciência de quem é, tornar-se um espírito. E que no processo evolutivo, ao final, vai tornar-se crístico. Que vai construir outras bolas, de diferentes aspectos, em outros lugares, sobre a ordem do Criador, que vai acolher princípios inteligentes que Deus cria, que vai organizar esses princípios no seu processo evolutivo até se tornar espírito, que vai cuidar da evolução desses espíritos. Porque não ache que o Cristo cria as bolas e tira férias, descansa. Ele mesmo nos disse, nenhuma ovelha se perderá. Então, enquanto esses espíritos não são organizados no processo, é o trabalho do Cristo. E tudo bem se o mundo deixar de existir, porque é fluido. A todo momento, inúmeros mundos estão deixando de existir. Não sei se avisaram vocês nas aulas lá do ensino médio, mas a própria Terra vai deixar de existir há alguns bilhões de anos. O Sol vai se expandindo, vai envolver Mercúrio, Marte, vai engolir a Terra, vai virar uma estrela maior. E daí, para onde vão esses espíritos? É fluido. O fluido que se desintegra num lugar, cria-se um novo. Nada se perde. Tudo se transforma, como já teve um insight Lavoisier, nessa tentativa aí de entender esse processo universal. Então não tem problema nenhum. Aliás, quando a Terra deixar de existir, tomara que a gente nem queira voltar para cá, né? A gente já tem que estar em mundos muito mais aprimorados, que vão ser alguns bilhões de anos de reencarnações, que a gente já esteja em outros locais, né? Então esses mundos obedecem, ou melhor, esses espíritos criam esses mundos, e tudo isso obedecem a leis que são pré-determinadas. Eles não têm a capacidade de interferir e revogar essa lei, eles só cumprem a lei, porque quem determina é o Criador. Então o Criador já define aonde essa bola vai estar, qual é o volume, a massa, o campo gravitacional, a distância da outra bola, para tudo estar em perfeito equilíbrio no universo. Conseguem compreender isso? Então imaginemos a inteligência do Criador. Por isso os Espíritos nos dizem, absoluta, infinita. É a melhor explicação. Deus é o infinito em todas as características. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Tem uma exposição do Cosme Massa em que ele só fala da parte suprema, né, da explicação do que é Deus. Do que é assim. Perfeito. Então, essas leis que Deus determina, pré-determinadas, são apenas executadas por esses espíritos crísticos, né? E à medida que nós, esses bichinhos aqui que estamos evoluindo, vamos entendendo as leis divinas, vamos ficando impressionados com o universo. Mas como é perfeito, mas como o equilíbrio da lei é perfeita, mas como se tivesse 1 milímetro para cá, tudo daria errado e seria diferente, por isso que não está, por isso que está ali onde está. E os cientistas se espantam com essa inteligência causal do processo, que o Espiritismo dá um nome,
causa primária, provém da causa primária. Né? Quais moradias que perduram por milênios e milênios? A Terra é uma moradia, mas vai chegar uma hora que essa moradia vai deixar de existir. Mas que se desgastam e se transformam. É matéria. Toda matéria está sujeita à transformação, à modificação. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então ele vai dizer aqui que esses espíritos crísticos, aqui é espírito criador, não é criado, né? Isso tem um Rzinho faltando. O espírito criador pode formar ou cocriar vários mundos, mas quem define o processo, só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então os espíritos crísticos estão subordinados a essa causa primária. Beleza? E ele continua. Devido à atuação desses arquitetos maiores, tem que fazer um curso de arquitetura, tem que fazer uma faculdade de arquitetura divina no mundo espiritual, para aprender a manipular o fluido e criar mundo. Assim como na Terra eu faço um curso de arquitetura, engenharia, para aprender a construir uma casa, um prédio, enfim. Só que lá a gente vai aprender outras matérias. A gente vai aprender como manipular o fluido para criar a força gravitacional, né? Como manipular o fluido para um processo de uma nebulosa se desprender e agregar partículas para começar a concentrar massa e formar um planeta. Como esse planeta vai ser aquecido, resfriado. É uma faculdade, tem que aprender tudo isso. Por isso que ao mesmo tempo em que esses espíritos vão criando e manipulando o fluido, ao mesmo tempo tem aluninhos ali do lado aprendendo. Tem gente aprendendo. Não achem que enquanto Cristo estava manipulando o fluido para criar o planeta Terra, não tinha ninguém assistindo. Ele era professor de vários espíritos que já estavam ali aprendendo como manipular fluido. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai ser claro nisso. Vai dizer que esse laboratório de fluidos... O que você faz num laboratório? Experiência. Algumas dão certo, muitas dão errado. Às vezes explode. Então, quando a gente manipula fluido num laboratório, o Cristo, como bom professor, deixa o aluno aprender. E às vezes saem algumas coisas meio erradas. Mas não tem problema, é um aprendizado, ele está controlando. É um errado supervisionado, controlado. E Emmanuel vai nos dizer que nessa manipulação fluídica, alguns espíritos que estavam aprendendo na formação da Terra a manipulação de fluidos, manipularam e criaram criaturas um pouco grandes demais, que são os dinossauros. E que isso foi uma experiência para esses espíritos aprenderem manipulação. Mas, findado esse processo, o Cristo reassume o controle, não que ele deixou, nunca deixou, mas reassume agora a continuidade do planeta. E então manipula o fluido, finaliza aquele processo, atrai algum meteoro, alguma coisa que extingue os dinossauros e inicia uma nova fase do processo de manipulação fluídica na Terra. Mas mesmo essa experiência é produtiva, porque o princípio inteligente ali agregado adquiriu conquistas, aprimorou, evoluiu, então não tem problema nenhum. Consegue entender o que a gente está falando? Ou eu estou viajando na maionese sozinho? Vocês estão viajando comigo? Essa é a noção da doutrina espírita sobre esses espíritos. Isso não torna a visão darwinista menor, pelo contrário, ele amplia a visão darwinista, né? Melhora ainda mais a visão de Darwin. Nós até agora estudávamos efeitos. Agora a gente está estudando causa. Causa. Isso aí. Como é que isso se realizou? Perfeito. A causa. Então, continua André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Devido à atuação desses arquitetos maiores,
Surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução. Então ele vai meio que mapeando para a gente entender, né? É como se o universo tivesse continentes, que são essas organizações, né, estelares. As nebulosas intragalácticas, como se fossem imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Claro, são leis divinas. As leis que determinam onde cada coisa fica e como vai ser coordenada, é Deus quem faz esse desígnio. É aí, olha só que interessante, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo. E a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, ótimo! O espírito, uma vez adquirindo essa consciência de si mesmo, tornando-se espírito, ele galga essa jornada evolutiva no espaço e no tempo, em qualquer lugar, em qualquer ambiente material, que seja o melhor ambiente para ele evoluir. Porque há muitas moradas na casa de meu pai. É uma questão de livre-arbítrio? Ele já tem isso? Quando ele se torna espírito, o quê? Quando ele escolhe isso, aonde? Matéria, tempo e espaço. Quando eu digo assim, não que o espírito possa escolher onde ele quer nascer, porque renascer, né? Ou moldar seu corpo. Se eu quiser renascer no mundo feliz ou moldar meu corpo no mundo feliz, eu não consigo, por aquela questão perispiritual que nós comentamos. Mas é no sentido de que no universo infinito há muitas escolas para eu, enquanto espírito imortal, exercitar o meu aprendizado, não importa onde. Eu vou poder ir em qualquer escola que aceite o meu nível educacional, a minha série que eu me encontro, né? Então, se eu estou na terceira série, então eu posso me matricular em qualquer terceira série de qualquer escola, mas não posso ir para a quarta série, para a quinta série, tem que fazer a terceira primeiro. Então, André Luiz nos diz que esse universo infinito tem inúmeras bolas, tem inúmeras estruturas, é criado matéria, espaço e tempo em inúmeras possibilidades evolutivas para o espírito. Porque nós estamos na terceira série, nesse exemplo, mas tem gente que já está no PhD. E vai para onde? Para que bola? Né? Então, é possibilidade infinita. Por isso, cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne, no seu interior, na sua estrutura, a força centrífuga própria, controlando a força da gravidade, com determinado teor energético. Isso é da construção do mundo. Tem que fazer esse curso aí de força gravitacional na manipulação do fluido, como cria isso, né? A gente vai fazer esse laboratório do mundo invisível quando estiver no mundo espiritual. Agora, que espírito manipula fluido nesse nível aí? Não sei. Sei. Qual é o nível evolutivo que o espírito tem que ter para manipular o fluido ali, para aprender com Jesus, para aprender com o Espírito Crístico, enquanto a Terra ou um planeta está sendo criado? Não tenho a menor ideia. É óbvio que deve haver um certo grau de exigência intelectual ali, para poder até entender o que eles vão conversar. Senão eu pego uma criança de 3 aninhos e coloco numa aula de trigonometria. Não adianta nada, né? Então, o Cristo vai ensinar a manipular um fluido para criar esse centro gravitacional. E aí ele vai falar trigonometria. Vamos pensar para uma criança de 3 aninhos. Não adianta, né? Então, tem que ter esse conhecimento. A engenharia celeste, essa é a disciplina, eu acho, né? Engenharia celeste. Equilibra a rotação e massa. Quanto a Terra vai rodar? A que velocidade? A que inclinação para essa massa? Quem calcula isso é Deus. Os espíritos executam a ordem. A que distância a Lua vai estar?
E que tamanho tem que ser a Lua? Para com que haja o equilíbrio perfeito entre esses dois astros. Veja de que é essa maravilha. Harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo, na vastidão sideral, magnificentes florestas e estrelas. Nós não temos nem ideia do que existe por aí. Imagine uma floresta amazônica, a beleza, a exuberância que é aquilo. Num sentido didático, há infinitas florestas amazônicas de mundos, de variedades de mundos, de composições de mundos, né? Cada um transportando consigo os planetas constituídos, que já estão prontos, e os potenciais que ainda vão ser formados, e em formação. E o Cristo que manipula isso já sabe. Aqui, como esse mundo eu vou criar, vai iniciar um mundo primitivo, então talvez aqueles espíritos lá daquele outro lugar, daquele outro sistema, que não aprimoraram e não evoluíram, que vai mudar de provas e expiações para regeneração, traz eles para mim. Você que é Cristo daí, traz eles aqui, que eu sou Cristo daqui, e aí você coloca eles nesse meu mundo primitivo. Já que eles não têm mais mérito para continuar lá, vai ser ótimo, eles vão poder ajudar muito esses espíritos que vão estar ali, que ainda têm dificuldade para entender o que é sociedade. Lá eles já sabem o que é sociedade. Daí eles vêm para cá e ensinam o que é vida social, o que é construir sociedade. Até porque esse mundo aqui eles estão ainda nas caverninhas, são rudimentares, vai ser bom. Então, tudo é perfeito nesse processo. Por isso que o Livro dos Espíritos nos diz que há migrações e emigrações pelo espaço infinito. Tudo bem? Agora, claro, eu vou sair de um mundo que eu gostava, que tinha a van, como a gente brinca, e vou vir aqui para um mundo. Vou vir para um mundo que não tem a van, perdi o paraíso. Não é verdade? Daí nas tradições desse povo, o paraíso perdido vai estar aqui, manifestado na cultura. Que a gente foi degradado, a gente vivia num lugar maravilhoso, e daí aconteceu alguma coisa, a gente comeu um fruto que não podia, mas a culpa não é minha, é da serpente, e também não é nem minha, é de Eva, a culpa é da mulher, então. Daí a gente vai justificando com as nossas inferioridades, né? E tem gente que acha que isso é verdadeiro, que é assim como está no literal. O pessoal veja onde fala isso, hein? Senão vocês vão tomar pedrada mesmo. Então tudo vai se encadeando, né? Tudo é perfeito nessa engenharia celeste, né? Cada qual, então, com o seu planeta já constituído, ainda em constituição, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central. Qual é o fulcro central do nosso sistema solar? O Sol. É o Sol. Mas e de outros sistemas? Mas o nosso sistema solar também não está vinculado a outro fulcro central? Claro que sim. E tudo isso não está vinculado a outro fulcro central? E a outro, e a outro? Então é infinito o processo. Assim como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico. Veja que bonita analogia, né? Há uma movimentação do elétron naquela amplitude gravitacional porque ele está atraído energeticamente pela carga do núcleo, né? Em trajetos perfeitamente ordenados na órbita. Não é à toa que a órbita da Terra é exatamente como é. E a de Plutão é exatamente como é. E de Mercúrio, e de todas. Tem uma razão para isso, né? Que se lhes assinala de início. Então isso é organizado naquele momento do vídeo que vocês viram a explosão. Então esse é um momento muito importante, porque eu vou ter que definir que mundos eu vou criar, que espíritos vêm para cá,
E se eu vou trazer espíritos de outros lugares para esses mundos? Porque lá tem mundos que já estão evoluindo e as pessoas não estão progredindo, então vão ter que sair de lá. Por isso que nós vimos que Emmanuel diz que os Cristos se reuniram nesse momento da formação, quando foi definido os processos da criação do Sistema Solar. Porque o Cristo A tem que combinar já com o Cristo B. Quem vai vir? E o Cristo B tem que se comprometer. Eu vou acolher vocês. Venham, pode vir. Então tem que ter uma reunião ali. Não é bagunça. Agora vai para lá, agora vai para cá. É tudo perfeitamente organizado. Lembra que eles só se reúnem quando as decisões são fundamentais para o processo. Poxa, trazer espírito de um mundo para outro é fundamental. Então, há essa reunião. Definir em que distância vai ficar cada coisa para não interferir no que você já criou é fundamental. Então, há essa reunião. Beleza aí? Joia. Estamos ainda na formação maior, né? Estamos ainda no universo. Aí vai dizer André Luiz, bom, deixa eu tentar concretizar isso. Está muito abstrato para a gente entender. Para idearmos, de algum modo, para a gente ter uma ideia, a grandeza inconcebível da criação, que não dá para conceber a grandeza do universo, mas para a gente tentar entender, idealizar, ter uma ideia, comparemos a nossa galáxia, só a nossa galáxia, não é o universo inteiro, porque se for querer entender mais, não dá. A gente não entende, chega uma hora a gente se perde. Né? Comparemos a nossa galáxia à grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país. Não é só a nossa grande cidade que tem várias. Então imagine cada galáxia como uma grande cidade do nosso planeta Terra. Então tem muitas grandes cidades, tem muitas grandes galáxias. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, está vendo como ele reduziu para a gente poder entender? Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Então, para que criar tudo isso se só vai ter vida aqui na Terra? Tem lógica. Para que criar um monte de edifícios se só esse aqui vai morar gente? Né? Assestando, então, disparando, né? Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo. Então, olha, ele está estudando no mundo espiritual. Ele está fazendo algum curso aí. Então, dessa sala onde ele está tendo essa aula sobre engenharia celeste, talvez, disparando instrumentos de longo alcance. Imagina que há um instrumento no mundo espiritual que vai até longe. Da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde. Então, tem lugarzinho pior que a Terra ainda. Você acha que a Terra é inferno? O inferno ainda não é aqui. Ou melhor, o inferno já não é aqui, né? Nesse sentido. Mas, também, que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Também não é a mais bonitinha, a melhor. Não é a piorzinha, mas também não é a melhor. Está ali, provas e expiações. Não é primitivo, mas não é celeste ainda. Né? Mas também não é primitivo. Mas não é celeste. E eu quero morar no celeste. E se eu quero morar no celeste? Faça por merecer. Evolua. Para você poder moldar o perispírito para o mundo celeste. Né? Lembra lá a vibração? Tem que ter a mesma vibração perispiritual do mundo celeste, a altura de comprimento de onda e frequência. Tem que vibrar como o mundo celeste. Se você está vibrando assim e o mundo celeste está vibrando assim, não consegue moldar um corpo. Não consigo manipular o fluido para criar o perispírito ali que vai moldar o corpo. A parte do perispírito vinculada ao corpo. Né? Tem uma expressão apocalíptica que diz: os mortos serão cuspidos fora.
Então, trata de tomar uma decisão, não fica em cima do muro. Olha esses insights de João, né? Exatamente. Isso aí. Aprender. O Vaninho, ele diz que quando a gente desencarna, tem uma nave esperando, assim. Fica lá. Com o motor ligado e com o tapetinho. Daí eles olham o passaporte. Se carimbar e entrar na nave, sabe-se lá para onde vai, né? Pode ser coisa boa, mas também pode ser um mundo sem a van, né? Sem Coca-Cola de 2 litros. Sem shopping. Imagina para o capitalista, o mundo sem shopping, né? Surpresa mesmo. Aprendemos que além de nossa edificação, então além da nossa galáxia, né, esse nosso edifício que ele deu a analogia, salientam-se palácios. Então tem coisa muito mais bonita. Tem arranha-céus, e aí ele vai revelar coisas interessantes. Ele vai dar nome a esses locais que ele já estudou no mundo espiritual. Como, e aí ele dá o nome, Betelgeuse, não sei como se pronuncia, Betelgeuse, no distrito de Órion. Olha o que ele está falando aí, né? Onde fica isso? Não sei, tem que pôr no Google. Tem que ir lá. Canopus, na região do navio. Olha até onde esse instrumento dele foi. Arcturus, no conjunto do Boieiro. Antares, no centro do Escorpião. Olha do que ele está falando. Perfeito. São outros edifícios, são outras galáxias, constelações, sistemas, né? E todas solidárias entre si, todas ligadas entre si, né? Por mais que esteja a não sei quantas distâncias em anos-luz, que a gente não tem nem noção do que é aquilo, né? Porque a gente não consegue, nosso cérebro não consegue nem entender o que é viajar a distância da luz, que se eu não me engano é 300 mil metros por segundo, ou 300 mil quilômetros, não sei agora, por segundo, e você levaria anos para chegar em tais locais. Imagina a distância, né? Então são locais que ele vai trazendo para nós, né? E outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. É isso que é um Cristo. É um ser que chegou a um nível de desenvolvimento que controla todo esse processo. E que, me desculpe, não está preocupado se você vai no domingo ou na segunda rezar para ele. Não está. Não é verdade? Não está preocupado se você vai no lugar A ou no lugar B. Porque tem gente que não vai em lugar nenhum e tem uma conexão muito mais íntima e profunda do que quem vai todo dia no lugar A. Então esses aspectos a gente vai ter que discutir melhor. E a gente vai aprofundar isso mais adiante. Por processos ópticos, nos diz André Luiz, verificamos que a nossa cidade apresenta... Então, a cidade é a nossa galáxia aí, né? Apresenta uma forma espiralada. É esse fundo ali, né? A Via Láctea. E que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Então, para sair de um ponto da Via Láctea e percorrer todo o diâmetro dela, na velocidade da luz, levaria-se 1000 séculos terrenos. Quanto é a velocidade da luz? Alguém me ajuda aí? Procura aí. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dar uma visão da grandiosidade, da imensidade que é o universo, que é infinito. E naturalmente a grandiosidade do Criador e dos co-criadores. É isso que ele quer fazer. Ele quer tirar essa visão pequenininha aí
que às vezes a gente tem. Nossa, a galáxia que é subdesenvolvida. Que não é nem a maior, como ele diz, que tem ainda casas e arranha-céus. É metros por segundo, 300 mil. 300 mil, na verdade 300. é arredondado, né? 299, 792, 400. Então, mas é quilômetros ou metros? Então é 300 mil metros por segundo. Né? Não, se for 1000 é quilômetro. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É. 300 mil quilômetros por segundo. Você consegue entender o que é isso? A cada segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Da Terra à Lua, 1,25 segundos. Do Sol à Terra, 8,3 minutos. Atravessando A velocidade. a galáxia toda, a Via Láctea, 1000 séculos terrenos. Olha o tamanho que é, e nem é a maior. Atravessar a Via Láctea 100 mil anos. Olha só. Para onde as naves terão que ir, né? Na velocidade da luz, eu não sei para 2 começar. milhões da galáxia de Andrômeda, a Terra, Que é aqui, né? 2 milhões e 500 mil anos. 100 mil anos, né? 1000 séculos. Por isso que o Haroldo faz aquela comparação que a gente comentou aqui, né? Que você sai Simples e pedra, né? Simples e ignorante e chega a espírito puro. Com certeza. Atravessando. Feito. Ali é longo, né, gente? E aí o que ele vai dizer? Ó, nessa Via Láctea, porque ele está ainda na nossa cidade, ele está falando da nossa galáxia. Nessa Via Láctea, surpreendemos milhões de lares. Então, quer dizer, tem muito mais coisas do que a gente conhece. Nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, alguns, outros recém-organizados, outros envelhecidos, ou quase em vias de extinção, ou melhor, de instalação. Mas alguns também em vias de extinção, por que não? Nos quais a vida e a experiência enxameiam, pululam, está cheio de coisas acontecendo, vitoriosas. E a gente olha lá, não vê nada, acha que não tem vida, porque a gente não consegue ver com os olhos materiais e com os sentidos do planeta Terra aquilo lá. Mas não é porque você não consegue. Ela já desapareceu há muito tempo e está só imagem. Perfeito, exatamente. Se o Sol extinguisse agora, quanto tempo depois, né, é que levaria para sumir a luz na Terra? Tem aquele comentário das estrelas, né? Então é muito imenso, é tudo grandioso. Ela já não existe mais. Tanto que, não sei de quem é essa frase também, mas é muito poético, né? Que não sei de quem é, mas diz assim: quando olhamos para o céu, estamos olhando para o passado. Né? E é verdade mesmo, porque até chegar aqui, né? Muito bem. E aí, para a gente se encaminhar para finalizar essa parte, mas que é fundamental para o que a gente vai discutir. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas. Então veja, sobre a orientação dos cristos, o fluido vai se condensando e vai formando o que precisar ser formado. O que precisar ser formado. Tudo que existe no mundo físico é o fluido manipulado sob determinadas condições que quer que se tenha aquilo. Quando essas condições deixam de existir, aquele fluido retoma a matéria original. Volta a ser fluido, vai se degradando, decompondo e volta a ser fluido. Nosso corpo é corpo porque está sob determinadas circunstâncias. Mas uma vez extinguindo-se a morte, né, extinguindo-se a vida, vai se desagregando e as moléculas vão voltando a ser aquele fluido primordial. E vai ser utilizado para novas coisas. A única coisa que não vai se degradar e voltar para o nada é o espírito, porque esse tem consciência de si mesmo e mantém a individualidade. Nós vimos isso. Então ele toma um novo corpo,
moldado pelo fluido, esse sim, mas o espírito é o mesmo. Perfeito? Então ele vai trabalhar alguns aspectos, nós vamos passar um pouquinho à frente. Fica aí o convite a lerem, quem tiver interesse, esse aspecto, né? Mas aqui é interessante, André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Cabe-nos, então, assinalar desse modo que na essência toda a matéria é energia tornada visível. É isso que a gente tem que entender. Que energia é essa? Fluido. Fluido. Já pensou que legal quando a ciência material descobrir que matéria é energia e descobrir o fluido? Né? Que vai chegar nisso. E que toda a energia, originariamente, da onde vem? É força divina. Não é o hausto do Criador? Não é o plasma divino do fluido? De que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. A gente usa aquilo que é divino por um tempo e depois devolve para o divino o que é do próprio divino. Perfeito? Beleza? E em A Gênese, Allan Kardec também traz essa ideia, né? Na realidade, diz Kardec, a solidificação da matéria, então essa jarra aqui de vidro, nada mais é do que um estado transitório do fluido universal. Assim como esse projetor, assim como esse cabo, assim como essa roupa, assim como o meu corpo, assim como tudo que é material. Um estado transitório do fluido universal. Porque deixando de atuar as forças que condensaram esse fluido para se tornar o que é, volta a ser fluido. Que pode volver, então, diz Kardec, ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Mas quem determina essas forças de coesão? Esses operários, esses arquitetos divinos. Ok? Quem determina que o fluido na Terra vai se unir assim e formar essa rocha desse jeito, e essa rocha desse jeito, e essa camada da Terra desse jeito, e essa camada mais profunda assim, e aqui tudo rígido, e lá no fundo ainda amolecido e quente? Quem determina? Deus. Quem cumpre essa ordem? O Cristo, junto com os outros Cristos que definem esses desígnios de como serão os sistemas. As atrações celulares, né? Perfeito. Então, se você buscar na ciência a estrutura elementar da matéria, então eu trouxe um quadro aqui, um painel, só para a gente entender. Se você for pegar a matéria e desmembrando, por um tempo a gente achou que o átomo era a menor parte que constituía a matéria. Hoje a gente sabe que o átomo é um grande vazio, na verdade. Né? E que tem partículas que são subatômicas ou fundamentais, menores ainda. Então a ciência vai evoluindo e vai descobrindo essas partículas que se unem, que se formam uma outra para originar a matéria, sobre condições determinadas por esses arquitetos divinos. Né? Então hoje a ciência já estuda, olha, leptons, quarks, gluons, o famoso bóson de Higgs, que já se fala que nem é matéria, já é energia, né? Que se fala que é a energia divina, o bóson de Higgs. Né? Veja como a ciência anda para esse aspecto, estuda isso. Né? Vai chegar onde isso? Vai chegar no fluido. Quem nos traz isso? O mundo espiritual. Isso não é criação humana, não é Kardec que criou isso. É uma revelação do mundo espiritual. Quem nos traz essa informação são espíritos que já sabem isso. E estando o planeta maduro o suficiente para essa informação vir, ela vem. Opa, interessante que a Rose está aqui me dizendo que ela dá aula no curso de medicina, né? Legal. E ela dá essa matéria. Qual? Engenharia Celeste? É. Daqui a algum tempo. É que conforme você está colocando,
eu estou fazendo uma analogia do que a gente dá em termos de evolução de célula, origem. Ai, que legal. Dos primeiros seres vivos. Né? A gente vai falar disso. A gente fala exatamente de fluido, né? De moléculas, de agregação de moléculas. Que lindo. Tudo. E aí entra em alguns termos, né? Coacervados, não sei se. Mas assim, a gente vai bem passando científicos. isso. E aí depois a gente evolui os tipos de célula, a origem da multicelularidade, né? Perfeito. E passa bem por essa questão de fluidos, né? Como é que isso teria sido, que aí entrou o que você falou, né? O ao acaso. Ao acaso. A mutação é sempre ao acaso, né? A mutação é sempre ao acaso, e a gente fala assim, é uma força, né? Quando a gente dá aula, a gente fala, né, que tem uma força, né, que faz com que essas moléculas tenham esse tipo. E as Legal. que não conseguem esse caminho evolutivo, elas desaparecem, né, naturalmente. Legal. Né? Então, assim, eu não sei, a ciência está... E bacana isso que você nos traz, porque você vai poder nos ajudar muito. Então você já está intimada. Quarta que vem nós temos um compromisso na SEAC com o nosso querido Raul Teixeira. Então nós não teremos na quarta que vem um encontro presencial, mas estaremos todos lá na SEAC. E na outra quarta-feira você não pode faltar, viu? Você tem que vir. Porque aí a gente vai discutir esses aspectos dessa evolução, desde esses primeiros coacervados até as estruturas mais complexas da espécie humana e como se processa isso nas duas dimensões, essa manipulação desse princípio por esses espíritos, e que quando esse princípio é manipulado no mundo espiritual e retorna, é ele que dá o impulso para a modificação da matéria. Então, para o Espiritismo, a mutação nunca é o acaso. A mutação, ela é programada e controlada no mundo espiritual quando a matéria já está apta para receber aquela nova conformação. Né? Mas a evolução em dois mundos já está Trabalha sendo utilizado isso. na universidade. Que bom! Olha só. Com uma professora de fisiologia, que aliás está Excelente. disposta às nossas proposições. Legal. E aí ela falou que quando ela vai trabalhar pineal, por exemplo, Sim, a fonte, né, de estudo que ela leva para a sala de aula. Nossa, que máximo. A evolução E essa informação fundamentalmente vem também quando traz consequências morais. Então, está apto a receber a informação e ainda com consequências morais. Daí vem mesmo. Perfeito. Vem mesmo. E a gente vai entender ainda o que vai tornar mais bonito tudo isso que a gente está conversando, porque há uma razão para esse processo ser assim, né? Então a gente vai ver por que a gente tem que primeiro ter uma reprodução assexuada, por que depois se evolui para uma reprodução sexuada, por que no início tem pouca mesclagem celular, por que depois essa mesclagem celular aumenta, essa troca de genes, né? Então tudo há uma razão. O que a gente aprende lá quando a gente está numa faixa evolutiva, em outra? Isso tudo trazemos em nós enquanto espírito imortal. E isso a gente vai discutir melhor para entender essa consciência que nos forma. Então, evolução em dois mundos ainda continua, né? Claro, ele foi psicografado ao longo de um tempo. Então, esse capítulo específico, esses recortes, foi recebido em 58, né? Mas você vai lendo o livro, a cada capítulo ele vai dando as datas, que era o momento em que havia as psicografias. Compete-nos, pois, anotar, nos diz André Luiz, que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Então não importa se nós vivemos no reino A, no reino B, no reino C. O Espiritismo dá uma finalidade a todas as dimensões da natureza. E mais ainda, dá algo de solidariedade entre todas elas. Por que é que eu preciso aprender primeiro alguns sentimentos em alguns reinos para depois despertar enquanto espírito e manifestar isso lá?
né? Tanto que a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer assim: a fera, quando lambe o seu filhote, exercita o amor que se desenvolverá mais tardiamente na espécie humana. Mas o amor já começou lá, mas é com outro aspecto, né? Motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Isso é espetacular, né? Mas por que será que André Luiz diz motivo pelo qual já se afirmou? E com toda a razão, tá certo. Em Deus nos movemos no fluido, e quando eu manipulo o fluido, eu estou em Deus. Vocês conseguem entender que quando André Luiz nos diz que quando eu tomo um corpo e moldo meu corpo para reencarnar, esse corpo é sagrado, porque ele é feito de um fluido que provém do divino, e que eu, enquanto espírito no planeta, quando eu me suicido, eu estou, na verdade, desprezando esse fluido que é do Criador, que é divino. Isso trará consequências conscienciais, sem dúvida. Da mesma forma como uma mãe, quando aborta o seu filho, ela está menosprezando esse trabalho imenso que é feito pelos arquitetos do mundo espiritual, para com que esse espírito molde um corpo que vai ser o melhor corpo para o seu crescimento e aprimoramento. E ela vai ter consequências disso. E se ela agride o fluido, e o fluido está em Deus, Deus está nela, que causou o processo, e ela está em Deus. E essa pessoa tem essa consciência culpada. Não tem como ser diferente. Assim como o suicida também tem. Veja o quanto nós temos que valorizar a experiência material. Porque a matéria é uma bênção divina para a nossa evolução. O Espiritismo em nenhum momento diz que a matéria não serve para nada. Pelo contrário. E que bom quando a gente tem sabedoria para usar a matéria adequadamente. Daí a chance de eu voltar utilizando aqueles recursos materiais novamente é muito grande, porque eu sou um bom administrador, um bom empreendedor dos recursos divinos. Consegue entender as implicações morais desse processo? Então, o cuidado com o corpo é um cuidado com o divino, uma gratidão ao divino. Então, naturalmente, as pessoas que têm um processo de autodestruição corporal, seja pelos vícios, pelo cigarro, pela bebida, são suicidas. Indiretamente são. Porque estão desvalorizando esse produto que tem todo um processo para ser criado, elaborado, um momento para a gente retornar e crescer. Então é muito sério tudo isso. As implicações ético-morais são muito amplas, né? E a gente vai ter que abordar tudo isso. Então, André Luiz está dizendo que já se afirmou. Quem falou isso? Deus, em Deus nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, está lá. Atos dos Apóstolos. Você pega o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que em tese acredita-se que foi Lucas, né? Lucas, o evangelista. Capítulo 17, versículo 24 e 28. Olha a beleza. No insight ele está descrevendo essa criação do mundo e o fluido. Olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o universo infinito, é o Senhor do céu e da terra. Num sentido poético, tudo que existe, o céu e a terra, tudo que existe. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha o insight que a pessoa que escreveu isso teve. Porque se esse Deus é o Criador do infinito, ele não está vinculado a aqui, só esse grupo. Né? Nem é servido por mãos de homens. Porque na nossa inferioridade e na nossa vaidade, nós definimos que há pessoas que conseguem conexão direta com Deus. E se você quiser falar com Deus, tem que vir por intermédio de mim.
Porque eu tenho o WhatsApp divino. O número do WhatsApp. E isso é o quê? Isso é uma fonte espetacular para eu dominar as pessoas que às vezes não têm um aspecto no sentido do conhecimento, de refletir sobre a grandiosidade do que é o universo e o que é Deus. Dizem por aí que o senhor começou como um esperto, convenceu um tolo. Esta passagem as religiões nem tocam. Então. Vocês não terão essa passagem por lá, não. Lá não. Templo não terão. Então, quando o Vanin fala para você pagar o dízimo, né? O ato diz assim, ó, como se necessitasse de alguma coisa. Então, não adianta ir lá pegar o cordeiro e matar o cordeiro e oferecer a Deus. Deus não necessita de coisas materiais. Aliás, como eu disse antes, tem gente que vai todo dia sacrificar o cordeiro e oferecer para Deus, mas está a anos-luz de distância do próprio Criador. Então acho um insight espetacular que tem aí, e que André Luiz resgata, né, na obra. Porque é o próprio Criador quem dá a todos a vida, então não precisa de nada. Ele é a fonte criadora de tudo. O que você quer dar para Deus? Que seja material, que Ele já não tem, porque Ele cria tudo que é material. Mas tem uma coisa que a gente pode dar para Deus, que é o nosso esforço em ser melhor, em chegar mais perto de Deus. Deus nos cria para que a gente possa chegar até Ele. Essa é a finalidade maior da evolução. Deus fez tudo isso, olha só, o universo, para que os homens se esforcem por buscá-lo. E cada vez que a gente desenvolve a inteligência e a tecnologia, a ciência, mais a gente se vislumbra e mais se agigantam as possibilidades humanas. E mais próximo a gente chega de Deus. E talvez nessa busca pelo conhecimento, pelo entender as leis, a gente possa tatear Deus. Cheguei pertinho. E aí eu me espanto com a beleza do universo, com a beleza de uma reprodução celular, com a beleza de uma mitose, de uma meiose, dos mecanismos bioquímicos perfeitos envolvidos nesse processo, que eu não sei de onde vem, e que às vezes o cientista pode dizer, tem que ter algo maior. Chame do nome que quiser, mas tateia Deus. E aí pudesse encontrá-lo, embora Deus não esteja ao longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque estamos no fluido. Então isso é espetacular. Nem você quer que eu esqueça da professora Erenita Maria Gasperin, aula de educação moral e cívica. Teve um dia. Você revelou tua idade aí, em aula de educação moral e cívica. Filho, o absoluto está mais presente em você do que você próprio. Eu nunca a esqueci. Que sábio, hein? Ela chamava Deus. Que lindo. E Deus a ilumine onde ela esteja. Que legal. Não sei se está desencarnado ou não, mas onde estiver, eu sou grato a ela. Ah, que lindo. Outra E a gente se liga, né? Que a gente pode ter nessas entrelinhas também é que se os apóstolos registraram os ensinamentos que eles tiveram com Cristo, não é? Nada mais é do que a própria origem, né? O governador do planeta contando como as coisas aconteceram. Se a gente for pensar, não é? Com certeza. Não é essa a ideia? O professor ensinando ali os discípulos. E aí né? o discípulo só colocou no papel. Se a gente pensar aqui até Lucas como um grande investigador, né, o que faz uma pesquisa minuciosa sobre esses registros todos, o que os apóstolos viveram com Cristo, sem dúvida, perfeitamente. Imagine o que Jesus não ensinou ali em particular, né? Porque havia o conhecimento privado, restrito, e havia o conhecimento popular para as massas, né? Então isso é realmente espetacular. E também a gente não pode esquecer que Lucas
o conhecimento de Jesus, de Lucas sobre Jesus, porque Lucas não conviveu com Jesus. Ele provém muito de Paulo, do apóstolo Paulo, né? Então, Lucas tem um contato muito grande com Paulo. Foi quase um discípulo de Paulo. Então, Paulo ensinou muito sobre o Cristo, né? Por isso que Paulo cita ele, Lucas, em várias passagens das suas cartas, né? Tem um livro, né, O Médico de Homens e de Alma, para contar isso. Bom, então por que tudo isso, né? Por que tudo isso? A gente está aqui, vocês conseguem entender que nós estamos nessa parte da evolução? Mas, né? E há uma razão para tudo isso, como nos lembrou muito bem ali nossa professora. Mas nós estamos falando da evolução da consciência. A gente está falando de uma consciência que está evoluindo e que uma hora vai despertar, enquanto espírito imortal. E para a gente entender essa evolução da consciência, que é o que a gente quer trabalhar, nós precisamos abordar alguns desses aspectos. Principalmente entendendo que o princípio inteligente, que esse princípio inteligente é elaborado no mundo espiritual pelos arquitetos divinos, até que esteja apto para, num momento, incorporar a vitalidade. Então veja, eu tenho um princípio inteligente que vai se elaborando, mas não tem vitalidade. Chega um momento em que esse princípio inteligente está apto para ter vitalidade, então vai iniciar uma nova fase desse princípio inteligente. É aqui quando começa a vida no planeta, as primeiras formas de vida no planeta, né? E os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo, de Deus, né? Porque Ele é realmente. Tanto que esses espíritos crísticos estão tão ligados e conectados com Deus, que quando o apóstolo pergunta para Jesus, mas tu falas tanto do Pai, mostra para a gente o Pai, que eu quero conhecer esse Pai, quero saber quem é esse Pai que você fala tanto. E o Cristo diz para ele, mas se tu me vês, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Né? Talvez aí foi outro que criou aquela confusão da igreja tradicional. Isso, talvez possa ser. Sim, gera no início, essa interpretação. Mas é muito mais lógico nós entendermos esse um como uma consciência e compreensão do Criador, né? Integrado ao Criador. Se tu me vês, tu vês Deus, porque eu estou com Deus. E no aspecto psicológico, nós podemos entender o Deus como self e o processo de integração da consciência ao inconsciente. Então, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, é quando a gente vai chegar no final do processo evolutivo que o ego, a consciência, vai estar toda iluminando o self inconsciente. Então, é uma coisa só. É o Jesus integrado que a gente comentou, não tem mais sombra. Também podemos abordar na visão psicológica dessa maneira. Como o Paulo também falou a respeito do Cristo, né, que já não era ele que falava mais. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Perfeito. Perfeito. Exatamente. E de um autoconhecimento profundo, porque ele aprofundou esse inconsciente, porque ele dizia assim, tem muita coisa ruim em mim. Aliás, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então ele buscou mesmo esse aprofundamento, né? Então, há todo um processo evolutivo, desde a formação da Terra, que vai passando por uma sequência, que a gente pode dividir por eras geológicas, que poeticamente as tradições vão chamar de dias, né? Mas cada dia são bilhões e bilhões de anos, como trabalha Allan Kardec na Gênese. Mas poeticamente eu posso dizer, né? Deus quis que se criasse tal coisa e tal coisa. Isso é uma era de bilhões de anos para acontecer isso no planeta Terra, né? E aí a gente precisa entender um pouco esse processo evolutivo, essa espiral evolutiva que passa por eras, né? Passa por eras, passa por períodos, desde um período que não há vida, até um período que inicia-se a vida, como essa vida evolui, como esse processo ocorre, e a gente tem que entender alguns aspectos.
E esse princípio inteligente, então, no início, ele vai transitar no reino mineral, que é um reino que não tem vitalidade. Bom, quantos bilhões de anos o princípio inteligente transitou aí? Teríamos que pegar a ciência e ver quantos bilhões de anos demorou para a Terra ter vida, desde a sua formação até os primeiros seres vivos. Esse é o período do reino mineral. Perfeito? E o que o princípio inteligente aprende no reino mineral? O que você aprendeu quando foi uma pedrinha? Não sei, não me lembro. Não tinha consciência, não me lembro. O que a gente aprende aí? Porque o princípio inteligente, ele vai ser experienciado, experimentado de múltiplas formas, de maneiras variadas, nesse laboratório do mundo invisível, vindo para o planeta, para cada planeta, no caso, a Terra que a gente está abordando. Então, esse princípio inteligente é trabalhado na natureza, retorna para o mundo espiritual, é elaborado no mundo espiritual por esses arquitetos, retorna para o planeta, e é um aspecto evolutivo em dois mundos. Por isso que André Luiz fala de evolução em dois mundos, não acontece só aqui. Aliás, quando o princípio está apto, pronto, é que ele vem e modifica a matéria. Então pensa nós, enquanto nós éramos princípio inteligente, a gente está nos reinos todos, minerais, vegetal, vamos estudar animal, mas nós somos princípio inteligente. O animal, o macaquinho, o cachorrinho, o animal mais esperto, tem um princípio inteligente muito desenvolvido, porque já tem um monte de aspectos envolvidos, circulação, sistema nervoso, questões de afetividade, de amorosidade, mas não tem consciência de si mesmo ainda. Ainda é um princípio inteligente. Só que esse princípio inteligente chega um momento que ele está apto a se tornar espírito. Então ele é manipulado no mundo espiritual e se torna espírito. E agora ele tem que vir e não pode mais ficar no animalzinho. Então ele faz uma mutação no corpo e molda um corpo adequado à manifestação do seu espírito. É quando vai iniciar a diferenciação entre a espécie humana, os hominídeos e o mesmo ascendente que vai continuar virando macaquinho. É aqui que começa a diferenciação. É o elo perdido da evolução. Então a gente tem um macaquinho, tem um macaquinho, tem um macaquinho, tem um macaquinho, de repente tem alguma coisa aqui que é mais inteligente, que começa a mudar o meio, que começa a manipular materiais, instrumentos, que começa a cultuar seus mortos. Mas o que está atuando aqui que tem um mesmo ser comum, um mesmo ancestral comum, mas que diferencia em duas ramificações, uma que vai levar a espécie humana e outra que vai continuar macaquinho. Porque Darwin nunca disse que o ser humano, a espécie humana, vem do macaco, nunca disse isso. Darwin disse que a espécie humana e o macaco têm um ancestral comum. É completamente diferente. Mas esse ancestral comum, a gente não consegue saber o que momento, não encontramos ainda na ciência esse momento evolutivo, que ele deixa de ser macaquinho e passa a ser diferente. E os espíritos vão nos dizer que isso não acontece no planeta Terra, né? Por isso que a gente não encontra esse elo. Diz que teve uma hora que a mamãe macaca viu um sem pelo, que quase pirou. E imagina o sem pelo olhando para a mãe macaca. Também quase pirou. E se esse sem pelo vem de um mundo onde já havia coisas que ele traz com ele enquanto espírito, ele começa a olhar para esse mundo que ele vem e diz assim, mas não é assim, não é assim que faz as coisas. Para que ficar se mudando toda hora que acaba a fruta? Vamos plantar fruta. Para que ficar se mudando toda hora que acaba animal? Vamos colher ali, vamos cultivar os animais. Vamos fixar raiz. Eu já vivi em sociedade, eu sei como é. Eu me lembro, isso está no inconsciente. Então a gente vai ver todo esse processo. O Divaldo também fala, né, de como essas mudanças vão ocorrendo. Aqui em Cascavel mesmo, acho que já deve ter falado algumas vezes
que ele fala do macaco que pegou a batata e colocou na água do mar. Lembra-se dessa analogia Não. que ele comentou? Daí, lavou, mas percebeu que salgava, né, aquela batata. Então, quando o primeiro, segundo, terceiro, quando faltava um para completar o 100º macaco, né? Aí todos os outros macacos faziam a mesma coisa, como se tivesse um clique, né, nesse universo. Então, a mensagem pelo fluido universal, que o primeiro viu o segundo, que o terceiro viu o segundo viu o primeiro, o terceiro viu o segundo, até que quando chegou no 100º, todos já faziam igual. Então, mas de onde vem isso, né? Porque Alguém teve que fazer primeiro. Sim. E esse fazer primeiro é que é o segredo. E ao mesmo tempo a ramificação do que vem depois, né? Do vir a ser, né? Perfeito. A destinação finalista do princípio inteligente, que é se tornar espírito, e a destinação finalista do espírito, que é se tornar crístico. E até porque, imagine, se a mudança fosse ocorrer um a um, ia ser muito demorado. Perfeito. Então, pessoal, o que a gente aprende enquanto transita como princípio inteligente no reino mineral? Por que bilhões e bilhões de anos o princípio inteligente sendo elaborado enquanto algo mineral? Vou pôr uma imagem para ajudar vocês. Água mole, pedra dura, tudo básico. De tanto ser chutada, ela vai se lapidando, psicometria. Vamos lá. Quem dá mais? Quente e frio. Que mais? A própria pedra, ela vai se modificando. Tem também as várias espécies de minerais, né? Isso, vários tipos, né, de minerais. E eles têm também... Essa era a ideia, vários tipos de minerais. Para se formar, eles também têm muito tempo. Nós tentamos de lá, a gente pega de lá, essa estrutura está em nós agora. Precisamos passar por lá. As camadas, serão as camadas. Veja, pessoal, tem uma força de atração entre as moléculas que compõem esses minerais, né? Então, imaginemos o Cristo coordenando esse processo aí de bilhões da Terra, desde a formação ao resfriamento até apto à vida. E os espíritos aprendendo, os espíritos manipulando o fluido nesse laboratório, aprendendo essa manipulação com esse professor. Então, ao mesmo tempo, o Cristo quer ensinar que é possível fazer com que moléculas possam ser agregadas de diferentes maneiras, de diferentes combinações. Sem dúvida, se eu cortar essa rocha e examinar quais são os minérios existentes e a maneira de agregação desses átomos, é muito diferente de uma pedra como essa, de uma pedra como essa, ou como essas. Então, esses bilhões e bilhões de anos no reino mineral permitem que o laboratório do mundo espiritual exercite as forças de atração moleculares, que depois vão ser importantes do corpo humano, porque o objetivo não é tornar o espírito, esse princípio inteligente. Essa força de atração que vai ser aprendida por esse princípio inteligente, é uma conquista desse princípio e naturalmente está com ele, vai se manifestar depois no organismo numa força de atração de moléculas mais simples de carboidratos que se unem numa molécula mais complexa de carboidrato, que é um glicogênio, por exemplo, que vai promover energia.
de uma molécula mais simples, que se une a outra molécula e forma um tecido no corpo humano, uma força de atração que começou lá no mineral, mas que no corpo humano se reproduz na força de atração de uma célula a outra, que vai manter essa célula unida formando um tecido, um órgão, um sistema. Então, é preciso que a gente transite, enquanto princípio inteligente, por muito tempo no reino mineral, para que a gente consiga entender forças que fazem estruturas químicas mais simples se tornarem cada vez mais complexas. Forças de atração molecular, de aglutinação da matéria, de interações químico-físicas, que depois, quando o espírito se tornar espírito, vão ter que ser automáticas no corpo, nesse processo. Tudo bem? Não? Tem coisa funcionando aqui que começou. Perfeito. Essa força que atrai uma célula a outra no seu corpo, vem da onde isso? Será que essa força não existe também atraindo uma molécula a outra no mineral? E será que, se a gente for estudar a fundo, não é a mesma força que une um planeta a outro no universo? Então, e a rapidez também não tem até. Sim, perfeito. Hoje, a gente, nada do que a gente faz acontece sem uma reação química. Claro que uma força simplesmente atrativa aqui no mineral, sem vitalidade, né? Mas a força atrativa está ali. Mas é aquela coisa, né? Como aí é o, digamos, não é o começo, mas a gente está mais atrás. Ao que somos hoje, ao final, as reações químicas são muito rápidas e ali não. Perfeito. E pense comigo, o espírito tem mais coisas para se preocupar do que ficar pensando como ele vai atrair uma célula a outra. Como a molécula do corpo vai acontecer e produzir energia. Isso tem que ser automático no processo, tem que ser uma parte do cérebro automática. Então, isso inicia nesse reino. Depois isso se desenvolve mais em outros locais. Tem uma parte nossa cerebral, né, a parte mais baixa do cérebro, mais estrutural, que é conhecido como cérebro réptil, que vai nos trazer todos os instintos de conservação, os funcionamentos automáticos do corpo, né? Tudo isso conquistas multimilenares desse princípio inteligente enquanto princípio inteligente, mas começa com forças atrativas que vão se estruturando aí no reino mineral, que tornam esses minerais cada vez mais complexos. É claro que a força atrativa aqui não é a mesma da força atrativa aqui. Que as moléculas e a união molecular aqui não é a mesma que está aqui. Aqui é uma complexidade diferente dessa. Não que uma seja melhor que a outra, mas são importantes todas para tudo que vai se manifestar depois enquanto espírito. E não só enquanto espírito, enquanto próprio funcionamento do planeta Terra. Porque essas atrações moleculares que vão unir tudo isso são definidas por esses espíritos crísticos quando decidem a formação de tudo isso. Se a gente for pensar nesse aspecto evolutivo aqui, ó, quando se define tudo isso aqui? Antes de começar. Isso aqui já é a execução do projeto. Para executar o projeto, já teve rascunho, já teve maquete, já teve um monte de coisa que foi feita antes. Quando começa a execução, já está tudo certinho. E esse arquiteto é perfeito, porque nada falha. Não tem cano que estoura, não tem vazamento, não tem banheiro perto da cozinha, não tem parede que não era para estar ali, que tem que estar mais para lá, não tem fio que faltou, que precisava de uma lâmpada, de uma tomada, que esqueceu de passar, não tem. E sem atrasos. E sem atrasos, é tudo perfeito. Talvez só Pode a gente ter, às vezes, o homem houve um exercício, digamos assim, a inteligência há pouco tempo. Sim. Diante de todos esses outros temas. Se for pensar no todo, muito pouco. Muito pouco tempo. E será que ele não começou... Foi mais tempo sem vitalidade do que com vitalidade, você quer dizer, né? Isso.
mas essa capacidade, ele não está deslumbrado e começa a fazer bobagem. Está nessa fase ainda de fazer. Porque você veja, existem as reações e elas foram testadas, e elas têm uma lei perfeita, né? Mas quando a gente adoece, quando a gente é essa inteligência que não está de acordo com as determinações. Perfeito. Podemos pensar dessa maneira também. Porque a gente vai cada vez compreendendo mais esse processo. Analisando, né, esse organismo que a gente já sabe que não tem não é só matéria. Sim. Matéria. Agora, esse reino mineral nos oportuniza exatamente essas experienciações de atração molecular, né? Variadas formas de atração, variadas formas de combinações, para que depois tudo isso, de estruturas mais simples, vá galgando a estruturas mais complexas, que vão ter que culminar com uma estrutura altamente complexa, que é a espécie humana, no sentido evolutivo, né? Mas a espécie humana não é o fim, nós vimos também, né? É uma escola 2, ainda tem a terceira escola. Então tudo isso é necessário. É necessário para a gente formar uma atração molecular desse princípio inteligente, uma agregação de átomos que desenvolva um ser vivo já. E que esse ser vivo vá se elaborando cada vez mais, com mais possibilidades, né? Então, como que eu vou criar atrações moleculares para um sistema respiratório funcionar, para um sistema digestório funcionar? Tudo isso inicia nesses primeiros momentos de atração. Muitas delas vão continuar evoluindo para esse aspecto em outras na vitalidade, né, e nas espécies, mas muitas vão continuar ali mantendo a necessidade para a natureza, para o planeta. Então veja como é bonito. Ao mesmo tempo em que nós já somos espíritos, conosco no planeta Terra há princípio inteligente sendo elaborado. Então as plantinhas que estão ali, tudo que é mineral, é tudo princípio inteligente. É um potencial vir a ser espírito. Por isso que Kardec trabalha que beleza, porque o espiritismo nos dá um destino e uma finalidade muito mais interessante aos reinos da natureza. Então, da mesma maneira, evolução em 2 mundos, nós vamos ter a seguinte frase aqui. Aqui só me desculpem, é André Luiz, né? Não é Emmanuel. Assim, ajustando-se às vibrações dos minerais, em cujo berço hibernam por milhões e milhões de anos, o princípio inteligente é trabalhado por esses arquitetos nos padrões da atração. Esse é o segredo do que o princípio inteligente elabora no reino mineral. A atração que está em nós. A atração das moléculas do nosso corpo, a atração que faz uma célula imunológica se direcionar para algum local. Tudo isso são forças atrativas que vão sendo elaboradas. A atração que faz as células se unirem e formarem tudo que nós temos no nosso organismo, né? Preparando-se, porque ainda não há vitalidade, preparando-se para novas conquistas. Agora não mais de atração, mas de sensação nos vegetais. Então, o mineral é atração. Isso é o que é importante. É isso que a gente vai adquirindo e aprimorando. Característica básica. E claro, diferentes forças de atração, né? Diferentes forças de composição moleculares. E aí a gente poderia pensar assim, ó, a matéria e o mundo material, tudo é fluido, como nós vimos, tudo é fluido. Mas se a gente fosse desmembrando aí, criando as partículas elementares, até o átomo, que vai se unindo e formando elementos, que formam moléculas, que formam compostos químicos, que formam misturas, ou que formam organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo humano. Toda essa atração é trabalhada no princípio inteligente no reino mineral.
Uma vez que a gente vai do reino mineral para o vegetal, isso acompanha o princípio inteligente. E agora se elaboram essas atrações em outros níveis de complexidade. Sem dúvida, a atração envolvida para as moléculas se unirem em todo esse processo e formar o corpo humano, isso o princípio inteligente traz das experiências no reino mineral. Consegue entender isso, pessoal? Beleza? Muito bem. E depois que atingiu toda a escala evolutiva nesse reino mineral, não tem mais o que desenvolver em termos de atração molecular, em termos de como organizar isso. Aí a gente vai para um outro reino, que é o reino vegetal. Que André Luiz já deu uma deixa, sensação. Então vamos ver como isso se elabora no reino vegetal. E naturalmente, como isso se processa depois no reino animal, até o momento de despertar a consciência no hominal, que é o espírito. E aí a gente começa a desenvolver essa consciência, que é essa estrutura da psique que nós temos em nós. Perfeito? Então, pausamos por aqui, para não dar tilt nas engrenagens. Semana que vem a gente tem um recesso aqui. Nos encontramos todos no SEAC para prestigiar nosso querido Raul Teixeira. E na outra semana, 15 dias, retornamos para continuar então